Antes de começarmos a nossa reflexão, mesmo de longe de máscara, diga para quem está do seu lado assim: não tenha medo de ser quem você nasceu para ser. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, o medo, ele rouba a promessa de Deus. O medo, ele te aproxima daquilo que você não é. Tanto é que quando o anjo aparece para Maria Santíssima, quando os anjos aparecem para anunciar que Jesus tinha nascido, quando Jesus ressuscitado aparece aos seus, a frase é a mesma: não tenhais medo. Quando Jesus andava sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma. Jesus grita: não tenhais medo. Vários milagres que as pessoas chegaram até Jesus para pedir uma cura, Jesus disse: não tenha medo, tenha fé. O medo de ser quem somos atrapalha a ação de Deus. Deus, ele usa quem ousa. Os ousados serão usados. Guarde isso. Deus não se compactua com gente mole. Deus não se compactua com gente preguiçosa. Deus se compactua com aquele que arrisca nele. Eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, sozinho, contigo já sou mais do que vencedor. Vocês conhecem muito bem a história de Davi. Davi, menino, magro, cabecinha, os irmãos muito belos com o pai. Quando Samuel chega para ungir Davi, todos os filhos estão em casa. Quem não está? Davizinho. Onde estava? Cuidando das ovelhas, tocando flauta, tocando harpa. Samuel achou que era Rúben. A Bíblia diz, um homem bonito de rosto, de corpo. Deus vai dizer: olha, não se iluda com isso não. Eu não vejo como vocês veem. O ser humano vê o rosto, eu vejo o coração. E o escolhido foi Davi. Quando Deus foi escolher dos seus profetas, homens e mulheres de Deus, quando Jesus apontou para os 12, Pedro, eu acho Pedro fantástico, gente. Pedro tinha uma cabeça tamanho de uma noz, desse tamaninho. Qual que era a alegria de Pedro? Pescar. Qual que era a vitória de Pedro? Peixe. Qual era o horizonte de Pedro? O mar da Galileia. É aquilo ali. Jesus olha e diz: não, você não nasceu para isso. Larga barco, larga a rede e siga-me. Eu farei de vós pescador de homens. Pedro, olhando para ele mesmo, ele era um pescador. Deus, quando olha para Pedro, vê Quefas, pedra. Sobre ele eu vou edificar a minha igreja. Será o primeiro papa da igreja. E daí por diante. A primeira leitura da missa de hoje tem tudo a ver com família, com a nossa família, com a sua família, e mais do que com a família, com o seu papel, com aquilo que você nasceu para ser. A primeira leitura da missa de hoje é tirada do capítulo 6 de Juízes. A perícope é um pedacinho da história, mas eu vou contar a história toda, porque eu estava olhando e a leitura não continua nas missas de amanhã. E aqui aparece Gideão. Gideão é muito pregado, é muito conhecido no mundo evangélico. Eles pregam muito a vitória de Gideão. E nem sempre nós conhecemos esses personagens do Antigo Testamento. Então hoje você vai conhecer quem é Gideão, porque Gideão é você. Gideão ontem, você hoje. O que Gideão fez ontem, Deus te convida a fazer
hoje. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e tem gente que não entendeu isso até hoje. Você, quando é chamado por Deus, Deus não te chama pelo que você já fez, ou pelo que você é hoje. Deus te chama por quem você será, e por aquilo que você fará com Ele. Você vê hoje, Deus já vê amanhã, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Aquela frase tão batida, mas verdadeira: Deus não chama capacitados, Deus capacita a quem chama. Claro, nós fazemos a nossa parte e Deus nos capacita com a sua graça. Deus, Ele entra na nossa história porque Ele sabe quem nós somos. Nós não conseguimos decepcionar a Deus, porque Deus não ama a nossa imagem, Ele nos conhece por dentro. Quando alguém diz para você assim: você me decepcionou, na verdade ninguém tem o poder de decepcionar ninguém. Quando alguém se decepciona com você, a pessoa se decepcionou com a imagem, com a figura que ela criou de você, que não é uma imagem real, é uma imagem mental, é uma imagem ideal. Quando ela vê a verdade, ela não gosta. Nós não conseguimos decepcionar a Deus, porque Ele nos conhece. E quando eu falo que Ele nos conhece mesmo, na essência. E mesmo nos conhecendo, Ele quer contar conosco. Por quê, Padre? Porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso pior, mas Ele conhece o nosso melhor. Ele conhece aonde temos medo de ir, e Ele sabe aonde nós iremos com Ele. E o texto no capítulo 6 vai dizer que havia um homem jovem, cuidando de trigo. O horizonte dele era esse: plantar trigo, colher trigo, fazer pão, cuidar de ovelha. Uma vida muito simples e uma vida escrava. Eles estavam sendo ameaçados pelos medianitas. E aparece algo que vai mudar esta história. Ele ouve uma voz, ele tem uma visão daquilo que não confere a ele. A palavra vai dizer assim: o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de uma árvore, uma grande árvore. Gideão estava limpando o trigo. O anjo do Senhor disse: o Senhor está contigo, valoroso guerreiro. Eu não estava lá, mas eu sei o que aconteceu. Gideão estava lá, mexendo com o trigo. Aparece um anjo: o Senhor está contigo. Olha, é a mesma frase do anjo Gabriel para Maria: o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, valoroso guerreiro. O que Gideão fez? Eu sei que anjo não erra não, mas você errou feio. Você desceu, meu filho, no lugar errado. Você bateu a asa no lugar errado. Não tem guerreiro nenhum aqui. Você não sou eu. Eu sou um trabalhador de terra. Meu assunto é trigo, é plantar. Você é valoroso guerreiro. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram tantos males? Quem é que nunca pensou nisso? Eu que rezo tanto, eu que vou à missa, eu que creio, eu que leio a palavra, por que me aconteceu tantos males? Para que você pudesse ser e fazer hoje o que Deus espera que você faça e seja. Se não for pelas nossas quedas de ontem, nós não chegaríamos aonde necessitamos. Uma história que nós precisamos ler com mais frequência na Bíblia, sempre na palavra, é a história de José do Egito.
Essa história me anima muito, porque a vida de José não foi fácil. O cara só levou uma atrás da outra, invejado pelos irmãos, jogado numa cisterna, levado como escravo, vendido, colocado na casa de Potifar. A mulher queria deitar com ele, ele foge. A mulher diz que ele queria violentá-la, ele é preso. A vida toda difícil, injustiça em cima de injustiça. Só que José tinha uma coisa que muitos não têm e que precisamos ter. Repita comigo: nada na vida do cristão acontece por acaso. Nada na vida do cristão acontece por acaso. Se não é bênção, se não é bênção, é lição. É lição. Amém? Olha a sua vida assim. Aconteceu uma coisa boa, bênção. Não é uma coisa boa, lição. Para o cristão não existe coisa ruim. Deus nos ama, Ele não quer que aconteça coisas ruins conosco. Então, se não é bênção, algo Ele está nos ensinando. José viveu isso. José, quando estava na casa de Potifar, ele não tinha preguiça de trabalhar. Ele sabia: eu estou aqui por um motivo, há uma razão por eu estar aqui. Tanto que ele multiplicou a fortuna de Potifar. Potifar deu para ele a chave da casa, entregou para ele os seus bens. A mulher de Potifar, né, que era a piriguete, que atrapalhou tudo. Mas ele estava indo bem ali. Aí coloca o cara na prisão. Se acha que José fui vendido como escravo, fui julgado na cisterna, fui trabalhar para Potifar. Não. Ele chegou na prisão, colocou ordem na prisão, lavou, varreu, lustrou as grades. O cara da prisão falou: mas quem que fez tudo aqui? Fui eu. Ó, fica com a chave aí, cuida da prisão aí. Um cara lá reclamando: eu sonhei tal coisa, não sei o que é. José, eu sei, você sonhou isso. Ó, você que sonhou isso, me desculpe, viu? Você vai, perder a cabeça, não vai demorar. Fala isso não, escreva. E você que sonhou isso, você vai ser livre daqui em pouco tempo. Você vai voltar a fazer pão pro faraó. Quando você estiver lá, lembra de mim, tá bom. No dia seguinte, um perdeu a cabeça. No outro dia, esse foi solto e voltou. Ele esqueceu de José. Um dia, o faraó teve um sonho, vocês conhecem a história. Esse cara se lembrou de José. José sobe, interpreta o sonho. O faraó acredita e ele vai perguntar no final: mas quem aqui no Egito fará o que ele disse que é necessário? Durante 7 anos de fartura, guardar trigo. Não tinha ninguém. Já sei. Chega aqui, qual que é o seu nome? José. Tá bom. O faraó tira uma peça de roupa dele, coloca em José e diz: depois de mim é ele. Ele vai ser o primeiro no Egito. O que ele falar é ordem. Naquele momento, José ganhou uma sala, um trono, soldados, auxiliares. A pergunta é: se você soubesse que você seria o número 1 do Egito naquela época. Egito era uma potência. As nações tremiam os egípcios. Se você soubesse que você teria soldados, riquezas, palácios, poder, você passaria tudo que José passou rindo, porque o seu olhar está lá no final, está lá no pódio. Hoje eu estou no buraco, mas amanhã eu estarei no trono. Hoje eu sou escravo, amanhã eu serei uma autoridade egípcia. Hoje eu passo fome, amanhã eu terei banquete. Hoje eu tenho roupa de escravo, amanhã eu vestirei linho puro. Hoje eu sou perseguido, amanhã eu terei generais sobre a minha ordem. Meu filho, eu pulava no buraco, eu vivia na prisão, eu trabalhava para Potifar, porque este é o segredo. Você precisa acreditar que o melhor vai acontecer, só que Deus não te conta o que é o melhor. Ele está te preparando dia a dia, com coisas boas e com coisas não boas. Quando você acredita, nada é por acaso, aí você aceita. Aceitar não é gostar,
Aceitar é não brigar para que não fosse o que é. Quanta gente vive deprimida, estressada, porque luta com aquilo que é para que não fosse. Eu não gostaria de estar doente. Eu não aceito que o meu marido fez isso comigo. Eu não aceito que o meu filho não me visitou. Eu não aceito que eu fui despedido. Eu não aceito que eu não passei nessa prova. E isso vai acumulando. E você fica pesado. E você fica triste. E em vez de guerreiro, você vive como um derrotado. Olha as pessoas na rua, como que elas andam. Não todas, só a maioria. Elas andam com a cabeça assim, ó, derrotadas. Pessoas cansadas delas mesmas. Por quê? Porque elas não descobriram que nada acontece por acaso. Você está vivendo uma situação difícil. Você está enfrentando uma barra. Você está numa batalha. Coloque para você: eu estou num treinamento. Deus está me treinando como um valente guerreiro. Veja hoje, tanto o exército americano como o exército brasileiro, os grandes oficiais que andam bem vestidos, estrelados, que têm autoridade. Veja o tempo dele de treinamento. Noites em claro, comendo pouco, rastejando em lama, recebendo punições, porque eles estavam num treinamento, para que um dia, quando eles vissem as estrelas, eles reconhecessem a patente. Não foi dado, foi conquistado. Troféu só vale se é conquistado. Rapaz, eu queria tanto uma medalha, eu queria tanto um troféu. Tem muita loja, você chega lá e fala: eu quero um troféu, 4 medalhas de ouro, pendura no seu quarto lá. Minha pergunta é: qual o valor disso? Nenhum. Você vai olhar para aquele troféu, para aquelas medalhas, isso aqui é uma papagaiada, isso aqui não tem esforço nenhum, isso aqui eu comprei, isso aqui não vale nada. Vai no quarto de um atleta, veja as medalhas dele lá e pergunta para ele assim: quanto que custou essa medalha aqui? Ele vai dizer: dias de treino, folgas cortadas, horas de sono reduzidas, abri mão de muito alimento. Em vez de passear, eu estava treinando, ralando, e doía. E o meu treinador falava: descansa 3 minutos, depois você levanta e faz de novo. Eu pensei em desistir, mas quando olho para a medalha eu digo: valeu a pena. Essa foi tal dia, essa foi em tal país, essa eu não esqueço. Meu pé feriu. O olho brilha, porque não são medalhas compradas, são medalhas conquistadas. E como que Deus nos treina? No sofrimento, na provação, no desafio, na prova. Deus prova quem Ele ama. Deus provou a tantos homens valorosos da Bíblia. O que Ele não vai provar você? O que Ele não vai me provar? Ele provou Abraão, Ele provou Moisés, Ele provou Davi, provou Daniel no meio dos leões. Deus quer contar com guerreiros. E o guerreiro, meu filho, não se forja dormindo às 10 horas da manhã. O guerreiro não se forja sem treinamento, sem ordem. Então Deus olha para você hoje e diz: você é um valoroso guerreiro. Agora você está entendendo porque você está passando o que está. Por que a sua família está hoje do jeito que está? Por que a sua graça ainda não foi dada? É treinamento. E treinamento não é fácil. Treinamento é doloroso, mas ele molda o corpo, ele molda o caráter, ele molda o coração. Gideão, como muitos, ele tentou fugir. E ele vai dizer que Deus, está no versículo 13, mas como que eu sou um valoroso guerreiro? Eu fico olhando a minha história, parece que Deus me abandonou. Eu vejo tanta coisa triste, e agora ainda estamos nas mãos dos madianitas. E Deus vai dizer para ele: olha,
Foi exatamente para isso que você está aqui. Você vencerá esse exército como se fosse um homem só. Olha o que Deus vai dizer para ele: vai com essa força que tens e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu quem te enviei? O Gideão não confia em você, não, confia em mim. Eu estou te enviando, você é instrumento de vitória. Meus irmãos, as nossas famílias muitas vezes são derrotadas porque você não é um guerreiro. Você não está treinando para a vitória. Você tem medo. E Deus está falando para você esta noite: não tenha medo. Você não está indo por iniciativa. Você não está fazendo porque você quer. Eu estou te enviando. Vá. Ô, gente, vocês acham que se fosse iniciativa minha, pregar, fazer encontro, retiro, eu falaria o que eu falo? Eu faria o que eu faço? Eu arrumaria problema para mim? Quando você entra numa batalha e você nota que você é só instrumento, coisa que você não tem é medo. Porque não é iniciativa sua, você é um enviado. Deus está falando com Gideão: toda vez, Gideão, que você olhar para você, você terá medo. Toda vez que você olhar para mim, você terá força. Então tire os olhos um pouco dos problemas da sua família e olhe mais para quem te envia. Tire um pouquinho os olhos dos problemas dos seus filhos, do seu marido, da sua mulher, e toma posse de quem você é aos olhos de Deus. Não gaste tempo mexendo com coisas pequenas. Deus te vê como um valoroso guerreiro, e Ele te fala como falou com Gideão: vai com essa força, vai com essa força que tens. Eu acho tão bonito esse versículo. Deus não fala com Gideão: eu vou te fortalecer, aí depois que você for forte, vá. Não, Ele fala com Gideão: vá com essa força que tens. Você não sabe, mas quando eu olho para você, eu vejo essa força. Está dentro de você. Você nasceu com essa força. Você é uma pessoa forte. E não deixe que as pessoas falem o contrário com você. Você veio a esta missa da família para escutar esta palavra. Deus olha para você e Ele não vê um fracassado. Você não é uma pessoa fracassada. Deus está falando para mim e para você: vai com essa força que tens. Eu estou vendo força em você. Eu estou vendo vida em você. Eu estou vendo sonho em você. Vai! Mas a gente fica: eu estou com medo dos medianitas. Gideão tinha um problema dele. Qual é o seu problema? Gideão tinha a situação real dele. Qual é a sua situação real? Deus está tirando Gideão de uma situação pequena e colocando-o grande para a honra e glória de Deus. Se você não ousar, se você não acreditar, não tem como Deus usar você. Aí a gente fica: usa-me, Senhor, usa-me, sou o teu milagre. Estou sentindo. Aí sai da igreja um bando de medroso. Deus te dá um desafio: não é para mim, eu não dou conta disso. Eu, guerreiro, eu sou Gideão. Está entendendo a palavra? Deus está olhando para você e Deus está falando para você. Quando eu olho para você, eu estou vendo um guerreiro. Ele está aí dentro de você. Acorda! Gente, todo filme que a gente assiste de herói, você já notou que no início o herói não aceita que ele é herói? Sim ou não? É assim que funciona. O Batman, aquele menino chorando: mataram meus pais. O Homem-Aranha não aceita que ele tem poder. O Flash não aceita que ele é rápido. E daí por diante. Aí aparece um mentor. Alguém fala: não, tem poder aí. Você é uma pessoa diferente. Você nasceu para vencer. Aí chega numa hora do filme que ele enfrenta uma grande prova e ele aceita: eu sou um valente guerreiro. Aí o filme muda. Quando é que a sua história vai mudar? Quando você aceitar que você é um guerreiro.
quando você tomar esse texto de Gideão e falar: olha, Gideão sou eu. Gideão sou eu. Eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianitas, como se fosse um só homem. Aí Gideão vai dizer assim: então me dá um sinal. Eu estou sonhando ou é verdade? Me dá um sinal. O anjo falou assim: tá bom, oferte o sacrifício. Ele vai, pega o cordeirinho, pega o caldo, coloca lá na presença de Deus. O anjo pede para colocar na pedra, toca com uma vara, aquilo pega fogo, e ele vê que realmente é Deus. Gente, qual é o sinal que Deus está nos concedendo para que você acredite que você é um guerreiro? O primeiro sinal, talvez você não saiba disso, aconteceu no útero da sua mãe. Exatamente isso. Aquela noite que o seu papai e a sua mamãe tiveram uma relação no amor, Deus estendeu a mão, o óvulo da mamãe estava preparado, parecia que tanto de espermatozoide. Eles viram o óvulo, olha o óvulo, vamos lá, todo mundo saiu, sou eu. Tudo ficou para trás, meu filho. Entrou um venceu tantos, era o mais rápido, era o mais veloz, era o mais determinado. Um espermatozoide só. A hora que ele entrou no óvulo, o óvulo se fechou. Pronto, não é mais ninguém. Chegou o melhor aqui, pronto. Qual que foi esse que chegou? Eu, você. Nós já somos vitoriosos no útero da nossa mãe. A ciência, se chegasse outro espermatozoide, não seria você nem eu. Aí você já começa a vida vencendo, e você está vivendo perdendo. Tem algo errado aí. Onde que está aquele Gideão que Deus colocou na barriguinha da sua mamãe? Onde que está aquela criança que já nasceu? Gideão! A criança nasce chorando. Você pode ser, ele nasce como se fosse: Gideão! Já nasce guerreiro, já nasce chorando, já nasce gritando. E quando o neném não grita, é algum problema, ó, dá umas palmadas aí, faz esse menino dar Não é um choro de morte, é um choro de vida. Ali você está começando a sua história sem toda aquela proteção. Ali começa o seu desenvolvimento. E Deus, quando te viu nascer, disse: nasceu um guerreiro. Essa pessoa vai lutar, essa pessoa vai vencer, porque eu estou com ela. O sinal de Gideão foi o holocausto. O nosso já é a nossa origem. Nós já temos uma origem de bênção, uma origem de graça. Gideão edificou ali um altar e colocou o nome Javé Shalom, que é Deus da paz, o Senhor da paz. Minha pergunta é: você que tem uma batalha na sua família, você já edificou na sua casa um altar? A sua casa tem um cantinho da oração? A sua casa tem um crucifixo? Tem uma estampa de Jesus das Santas Chagas? Tem uma imagem de Nossa Senhora? Tem uma Bíblia aberta? Alguém, quando chega na sua casa, a pessoa nota que é uma família cristã católica, uma família de fé? Tem terço, tem São José. Aí nós temos inveja dos nossos avós, né? Principalmente aqueles que moravam na zona rural. 3 coisas não faltavam na sala: o quadro do Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, toda a casa tinha. O Papa da época, lembra dos nossos avós? Sempre tinha o Papa João Paulo lá assim, eles tinham Papa, e tinham a foto dos avós, aquela feita de preto e branco. Não sei se alguém pintava, era um retratinho bem fraco. Ou seja, a família, Jesus e Maria e a igreja, os avós, o Papa e o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Aí hoje, não, hoje não, hoje é clean.
A palavra não é essa? Hoje é clean. Clean. Você entra na casa, não tem nada. Nem Jesus e nem Maria. Eu não estou falando que apenas isso vai salvar a sua família. Mas a primeira coisa que Gideão fez, quando recebeu a confirmação de Deus, foi levantar um altar. O que Noé fez quando saiu da arca? Levantou um altar. O que Elias fez para vencer os profetas de Baal? Levantou o altar. Nós precisamos levantar um altar dentro da nossa casa. A sua mesa das refeições deve ser um altar. Rezar antes das refeições, levar os seus filhos para Deus, falar de Deus, ser de Deus, rezar abençoando os alimentos, ter o seu cantinho de oração. Ah, padre, lá em casa ninguém reza. Reza você, filho. Mas o seu filho está vendo. Ô mãe, minutinho só, meu filho, estou acabando o terço aqui, 10 minutinhos. Ah, tá bom, minha mãe está rezando. Reza. Ô pai, minutinho, meu filho, estou acabando de ler o evangelho do dia. Já eu estou indo aí, 1 minuto só. A gente ouve essas frases dentro da sua casa. Pessoas que estão orando, pessoas que estão se conectando com Deus. Gideão fez isso. E olha como que ele muda. Olha como que ele muda. Daquele dia em diante, Gideão foi chamado Jerobaal. Daquele dia em diante de quê? Deus olhou para Gideão e viu o altar dele. Aí Deus disse: olha, o seu pai tem um altar ao Deus Baal. Tem um ídolo lá. Vá lá, destrua o altar e quebra o ídolo. E sobre essas pedras, levante um altar para mim. Gente, olha para cá, entenda o texto. Não há como Deus fazer uma coisa nova na sua vida, se você não destruir as coisas velhas. Tem coisa que na sua vida já era para ter saído. Tem coisa na sua vida que já era para ter sido mudada. Não espera Deus fazer o que você pode fazer. Deus pode vencer um exército? Pode, mas você pode destruir o altar do ídolo. Qual é a idolatria na nossa vida? O dinheiro, o celular, a internet, a mentira, o culto ao corpo. Qual é o ídolo hoje? Tem tantos. Para que Deus te levante como um guerreiro, é preciso abrir mão do velho. Aí as pessoas acordaram. Gideão não é bobo. E se ele quebrasse aquilo de dia, eles matavam ele. Ele quebrou de madrugada. Quando as pessoas acordaram: ai, quem quebrou o altar de Baal? Quem destruiu a imagem desse ídolo? Eu não sei, fulano. Um falou: eu vi. Eu estava com insônia, estava com o olho aberto ou fechado. Eu vi quem foi. Quem foi? Gideão. Chamaram Gideão. Nós vamos te matar. Falou: olha como que Gideão já mudou. Aquele bobinho mexendo com trigo, olha a frase dele, olha aqui, ó. Vocês estão pegando a causa de Deus Baal. Deixa Deus Baal resolver. Se ele é Deus mesmo, que ele me mate. Se ele é Deus mesmo, ele que me castigue. Não fica dando palpite, não. Não fica entrando naquilo que eu estou fazendo, não. Todo mundo falou: opa, esse cara mudou, e não é assim, né? Ele era um bobinho, menino com trigo. Agora ele está tendo O que aconteceu com Gideão? Ele não tem nem medo mais do Deus Baal? Por que ele não tinha medo das outras coisas? Porque ele conhecia o Deus verdadeiro. Quando nós experimentamos Deus, o medo some. Quando você experimenta Deus, você luta por aquilo que deve ser lutado, não no se, mas no quando. Não é se eu vou vencer, é quando eu vou vencer, porque você vai vencer. Você é valoroso guerreiro. Ele mudou, e olha o que o texto vai dizer: o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, o Espírito Santo aí, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiezer para o seguirem. Gente, olha a diferença de Gideão antes e depois de assumir a sua missão. Antes, o que você está fazendo, Gideão? Estou cuidando do triguinho aqui. Agora, vamos para a batalha.
Gideão mudou, hein, velho? Você não conhece Gideão, não? Eu conheci aquele Gideão, calado, vergonhoso, um zero à esquerda, vendia raminho de trigo aqui. Agora ele está convocando o povo para uma guerra. Gideão é um valente guerreiro. Deus muda, Deus transforma, basta você querer. Deus não pega os fortes, Ele forja os fortes. Deus não pega os melhores, Ele transforma em melhores aqueles que decidem segui-lo. Quando você decidir ser um guerreiro, Deus vai te transformar num guerreiro, porque Ele já te vê guerreiro, mas você precisa aceitar e tomar uma postura nova. Gideão transformou da água para o vinho, naquele que Deus via. Se você não assumir a sua missão de guerreiro dentro da sua casa, não há como Deus usar você para salvar a sua família, para restaurar a sua casa, para restaurar o seu casamento, para você alcançar o seu milagre. Gideão mudou e nós podemos mudar. A Gideão pede aqui 2 provas, vou contar rapidinho. Falou: meu Deus, eu assumi que eu sou um guerreiro, mas eu preciso de mais 2 provas. Aí Deus paciente, né? O que é que você quer, Gideão? Eu vou colocar na relva uma lã. Amanhã de manhã eu quero que toda a relva esteja seca, mas a lã molhada. Tá bom. Ele foi lá, abriu a lã, foi dormir. De manhã ele acorda, tudo seco. Ele pega a lã, ele espreme, enche um copo com a água que caiu de madrugada, um orvalho. Meu Deus, eu posso pedir mais um sinal? Deus é paciente, né? O que você quer? Essa noite eu vou estender a lã de novo, mas eu quero tudo molhado e a lã seca. Tá bom, estenda lá. De manhã acorda Gideão, tudo molhado. A hora que ele pega a seda lá, o algodão que ele colocou lá, o linho, sequinho. Ele falou: realmente, Deus está comigo. E ele assume a missão. Gente, olha o que Gideão pediu como sinal. Olha essa lã da molhada, essa lã, é coisa simples. Não fica esperando Deus te chamar para ser guerreiro e você acorda, aí tiver lá na sua cama uma coraça, uma espada, aquela coisa. Não, isso aí não vai acontecer. Deus, Ele age nas coisas simples. E você olhando as coisas simples, Deus está confirmando o seu chamado para o guerreiro. Sabe um sinal bom de Deus para você hoje? Você está aqui ouvindo isso. Por que você está e outros não vieram? Por que é você que não, hoje eu vou à missa da família? Porque Deus tinha essa palavra para você. Tantas televisões estão em outros canais. Por que você está comigo? Por que você está aí da sua casa participando dessa Santa Missa? Porque Deus está te levantando como um valoroso guerreiro. Ah, padre, eu queria que o meu marido tivesse aqui para escutar isso. Eu queria que o meu filho, se fosse o seu marido, não seria você. Se fosse o seu filho, a palavra é para você que está comigo. Você é este guerreiro para Deus, e através de você a vitória virá. E olha o final da história, que interessante. Gideão assumiu esta guerra contra os medianitas, e ele reúne um exército de milhares. Aqui nós temos o número. A hora que Deus fala com ele que tem gente demais, está aqui no versículo 3 do capítulo 7. Mandou os homens ir embora. 22 mil homens foram embora, ficando 10 mil. Então ele tinha no mínimo mais de 30 mil homens no exército dele. Aí Gideão estava, ó, gente, imagina a cena comigo. Eu leio a Bíblia imaginando Gideão na frente. A hora que ele olha para trás, 30 mil soldados. Deus falou assim: Gideão,
Está vendo, Senhor? Olha aqui. Tem gente demais. Deus é maravilhoso. Tem gente demais. Manda um bocado embora disso aí. Aí Deus, depois você vai ler na Bíblia, Deus dá uma instrução para ele. Foram embora, que a Bíblia vai dizer que foram embora 22 mil, mas ficaram 10 mil. Só que o do exército era muito maior do que isso. Deus olhou e falou assim: quantos que ficaram aí, Gideão? 10 mil. Oxi, é gente demais. Leve esse pessoal para tomar água. Olha que interessante. Vou ler na Bíblia. Porás os teus soldados para tomar água. Colocarás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão. E do outro lado, você vai colocar aqueles que ajoelharam para tomar água. Desses 10 mil, 300 beberam água como um cachorro. Deus falou com Gideão: agora sim, manda embora 9.700 soldados. Fica com esses 300 aí. Mas vai lembrar, né? Um dia eu estava pregando sobre os 300. Quando você lembra de 300, você lembra de quem? Aí um jovem na frente: de Leônidas, os guerreiros contra Xerxes, Luiz, ou Santoro lá, o Rodrigo Santoro. Não, meu filho, não é os 300 um filme, não. É os 300 guerreiros de Gideão. Só 300 homens. Oh, padre, mas o outro exército, que tamanho que ele é? A Bíblia vai dizer que o outro exército era tão numeroso como gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis como a areia da praia. O inimigo é isso, é grande, é numeroso. E você? Sou eu e os 300. Só que são os 300 de Deus. Só que são os 300 de Deus. E olha o que Gideão vai fazer. Ele chama os 300, presta atenção, entrega na mão de cada um vaso de barro com um foguinho dentro, uma chaminha. Ele vai dizer: nós vamos dividir em 3 equipes, cada equipe com 100. Eu vou pela frente, um vem de um lado, outro vem do outro. Hora que nós estivermos em volta dos nossos inimigos, eu vou dar o sinal. Vocês pegam um jarro, jogam o jarro no chão, o fogo vai sair e vocês gritam: por Deus e por Gideão, e ficam batendo as espadas no escudo. Ô Gideão, a gente não vai lutar não. Meu filho, não fica questionando não, faz o que eu estou falando. Você vai jogar o vaso no chão, bate a espada no escudo e grita: por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Os 300 também tinham fé, porque 300 homens contra esse exército inumerável. Então foi isso que aconteceu. Cercaram o exército. Gideão olhou, viu que estava certo. Pegaram o vaso, escarcaram o vaso no chão, saiu aquele fogo, o povo acordou assustado, eles começaram a bater na espada no escudo: por Deus e por Gideão. Aconteceu uma confusão no acampamento. Alguém gritou assim: eles estão no meio de nós. Os guerreiros levantaram e, como estava escuro, eles começaram a lutar entre eles, se matando. E os guerreiros de Gideão só fora gritando: por Deus e por Gideão. Ali já morreram muitos, e aquele exército dispersou e foram depois perseguidos. O que eu quero dizer para você encerrando esta fala? Preste atenção. A história de Gideão você entendeu, eu contei toda aqui. Mas olha que bonito esse símbolo. São Paulo vai dizer que nós trazemos um tesouro em vaso de barro. Gideão pega vasos de barro, coloca luz lá dentro, fogo, na hora certa quebra o vaso. É hora de quebrar o vaso. Tem hora que é para guardar, tem hora que é para quebrar o vaso. O que significa quebrar o vaso? Deixar aquela luz escondida aparecer, deixar o fogo aparecer. E qual é este vaso? É a sua vida, meu irmão, é a sua vida. Você tem o Espírito Santo dentro de você.
Você tem o fogo de Deus dentro de você. Você é luz. Jesus disse: vós sois luz da terra. Então é momento de você deixar este vaso cair e a chama pegar, incendiar a sua família do amor de Deus, profetizar bênção na sua casa e acreditar que você nem vai precisar lutar. Quando você começar a iluminar a sua família, Deus fará o restante. Deus criou aquela confusão e aqueles homens se mataram. Deus, ele cria confusão, mas Deus, ele cria restauração. Quando você se quebrar pela sua família, o milagre estará acontecendo. E o que significa, padre, eu me quebrar pela minha família? Orar, orar e orar. Por mais que você reze, reze mais. Padre, eu queria uma arma. Use a arma. Use a arma. Reze o terço todos os dias, na intenção da sua família. Não há arma tão poderosa como o Santo Terço. Reza pelo seu marido. Padre, meu marido me traiu. Dobra o joelho, pede restauração. Padre, o meu filho está usando droga no quarto. Dobra o joelho, pede restauração. Padre, minha mulher está mexendo com homem pela internet. Dobra o joelho, clama em oração. Sangra o teu joelho, meu filho, mas você vai vencer pela fé. Nós precisamos tomar posse da devoção de Nossa Senhora. Isso é uma arma fantástica. Quando você segura com fé o Santo Terço, você está segurando as mãos de Nossa Senhora. Tem na Bíblia a armadura do cristão, outra arma poderosa. Isso aqui, gente, não é livro, isso aqui é a palavra de Deus. Esse livro fechado é igual um historiante de Chapeuzinho Vermelho, mas quando você abre o livro, é boca de Deus. Não tenha na sua casa uma Bíblia fechada. Abra a palavra, leia a palavra, tome posse da palavra e diga para você todo dia: eu sou um valoroso guerreiro. Podem falar de mim o que quiserem, meu marido que me critique, a minha mulher que me critique, os meus amigos que me critiquem, mas eles verão próximo a minha vitória. Cuidado, não fica chamando gente demais, não. Não fica contando a sua vida para todo mundo, não. É para pouca gente. O que são 300 pessoas perante 30 mil? Pouquinha gente. Então coloque na sua vida pouca gente para ir para o céu. A maioria não está interessada em lutar com você. Na hora da batalha eles fogem. Na hora da batalha eles te abandonam. Na hora da batalha eles riem de você. E Deus sabe, tem gente demais, pode mandar embora. 20 mil foram embora, ficaram 10. Tem demais ainda, vamos diminuir isso aí. Só 300, está ótimo, tá bom demais. Vamos, meus irmãos, tomar esta atitude de quebrar o nosso vaso dentro da nossa casa e deixar a nossa luz brilhar para os nossos. Jesus disse isso: vós sois luz da terra. Não se coloque uma luz debaixo da mesa, mas se coloca no alto, para que ela ilumine todos que estão na casa. A sua luz é para iluminar o mundo também, mas é para começar a iluminar a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Meus irmãos, toma posse disso. Fica de pé. Gideão, fica de pé. Você entrou para esta igreja como um catador de trigo. Você vai sair desse santuário como um valoroso guerreiro. Amém? Amém. Então diga comigo: por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. Se isso aí for um exército, nós estamos perdidos. Só pelo grito o outro exército está rindo de nós. Não, meu filho, o nosso brado tem que tremer o inferno. O diabo, para tentar um valente guerreiro de Deus, ele pensa duas vezes. E você não é um zero à esquerda, você é um guerreiro de Deus. Você é um valente guerreiro de Deus. Por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. Por Deus e pela minha família. Por Deus e pela minha família. Por Deus e pela minha fé. Por Deus e pela minha fé. Eu sou um valoroso guerreiro. Eu sou um valoroso Quem está guerreiro. do seu lado? Você é um valoroso guerreiro.
E a sua vitória é apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. Não volte atrás. Não volte atrás. Quebra o vaso. 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 E deixa a sua luz iluminar a sua família. Deixa a sua luz iluminar a sua família. E olha para cá. Deus mais um é maioria absoluta. Se você está com Deus, você já é mais do que o vitorioso. E receba essa palavra profética. Em breve, aqui nesse santuário e aí na sua cidade, você estará louvando a Deus pela vitória da sua família, com toda a sua família na igreja, adorando, glorificando, bendizendo o nome de Deus. As mulheres estéreis com o neném nos braços, os jovens drogados ajudando na evangelização, os casamentos destruídos trabalhando para reconstruir a tantos. A batalha já é nossa. Não é um se vamos vencer, é quando venceremos, quando tivermos coragem de nos quebrarmos para que a luz de Deus ilumine, a começar das nossas famílias. Ao Senhor das santas chagas, que faz de nós valorosos guerreiros, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Toma posse da sua nova vida de valorosos guerreiros, aplaudindo o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser